Queridos, nós vamos agora para o final do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos do verso 26 até o verso 40. É uma passagem extensa e a nossa expectativa é conseguir vencê-la nessa noite, vencer no bom sentido, né? Conseguir chegar até o fim. Então, nós vamos fazer a leitura e eu já vou indicando aos irmãos as divisões naturais da passagem, para que os irmãos já vão mantendo na cabeça. O verso 26 é o princípio geral, o cabeçalho dessa passagem. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Do verso 27 ao 28, ele traz instruções sobre quem fala em línguas. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. E isso sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E aí do verso 29 até o 33, ele fala a respeito do ministério dos profetas durante o culto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A próxima sessão começa aí na metade do verso 33, eu estou dividindo o verso 33 em 2 partes. E nessa terceira parte da passagem, Paulo fala a respeito da participação das mulheres no culto. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eu, sinceramente, espero que eu gaste tanto tempo com línguas e profecia que eu não tenha que chegar aqui nessa passagem, porque eu quero ir vivo para casa, né? Eu quero sair da igreja aqui. Tem até uma escolta, né, que eu deixei pronta lá fora. Do verso 36, o verso 36 até o verso 40 são as instruções finais do apóstolo Paulo. Instruções bem gerais, pensando em tudo aquilo que ele escreveu sobre o culto desde o capítulo 11. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como os irmãos veem, nós temos uma boa jornada pela frente, né? Vamos orar. Pai querido, nós reconhecemos que somos ignorantes de muitas coisas que estão reveladas na Bíblia. E por isso nós pedimos humildade para poder caminhar por ela com segurança naquilo que está claro. Nos ajuda a entender. Pedimos ao Pai que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, que nós saiamos daqui abençoados, edificados e com melhores condições de te servir. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então, queridos, o princípio geral da passagem, ou como eu chamei, o cabeçalho da passagem, que está aí no verso 26. Paulo começa dizendo, o que fazer então, irmãos? E com isso ele introduz a parte prática de tudo que ele vinha dizendo até agora. No capítulo 11, ele tinha falado sobre as mulheres participarem do culto, mas usando o véu como sinal de que elas estão debaixo de autoridade. Elas podiam orar e profetizar, desde que elas estivessem com o véu. Depois, ainda no capítulo 11, ele falou a respeito de como participar da ceia do Senhor, como ela deveria ser celebrada. Ele corrige uns abusos na igreja com relação a isso. Capítulo 12, ele começa a falar dos espirituais, aqueles que se manifestavam no culto, dizendo que estavam falando da parte de Deus. Como é que a igreja poderia conhecer quem de fato estava falando pelo Espírito Santo de Deus? E aí ele começa a falar a respeito dos dons espirituais. A diversidade que existe, mas a unidade entre eles. Ele usa a metáfora do corpo para falar de que é um corpo só, a igreja é uma só, mas assim como o corpo tem muitos membros, também há muitos dons, ministérios,
e serviços que Deus colocou na igreja. Existe essa rica variedade. E ele termina o capítulo 12 com uma lista de dons por ordem de importância para a igreja. Quando eu falo importância, os irmãos lembram a ilustração que eu usei. Todos os membros do corpo são importantes, mas tem algumas partes do corpo que são essenciais para que o corpo viva, como, por exemplo, o coração. Eu vivo sem uma mão, mas eu não vivo sem um coração. Então, alguns dons são tipo coração. A igreja precisa deles para existir, para sobreviver. E os outros são importantes também, mas não são vitais. Paulo dá essa lista ali do que é que ele considera vital para a igreja, e diz que tem um caminho, inclusive, superior, que é o amor. E aí nós entramos no capítulo 13, onde ele faz a comparação entre o amor e a importância dos dons espirituais. Ele explica o que é amor e mostra como o amor vai permanecer para sempre, enquanto que os dons eles são provisórios, eles são para o lado de cá da eternidade. Aí ele entra no capítulo 14, onde seu propósito é fazer uma comparação, um contraste entre a utilidade do dom de profecia e o dom de línguas para a igreja. E o foco é a edificação. E então ele fala favoravelmente a favor da profecia, porque quem profetiza instrui a igreja, educa a igreja, ao passo que quem fala em línguas a si mesmo se edifica. A igreja não recebe edificação, porque não entende o que está sendo dito, a menos que haja interpretação. E aí ele vai colocando vários princípios, todos girando em torno desse ponto. E na última mensagem nós vimos Paulo nos revelando um dos propósitos do dom de línguas, historicamente, que era sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos no meio do seu povo. E aí nós gastamos algum tempo lá em Deuteronômio, depois Jeremias, Isaías, para tentar entender essa parte aqui do capítulo 14. Terminado tudo isso, o apóstolo Paulo agora passa a dar as instruções práticas que ele introduz, então, no verso 26. O que fazer, então, irmãos? Então, à luz de tudo isso que foi dito, à luz de tudo isso que foi explanado, o que é que nós vamos fazer agora? O fazer aqui aponta para a aplicação prática. E aí ele fala do que é que estava acontecendo nos cultos da igreja e termina dizendo que tudo seja feito para edificação. Tem duas maneiras de nós abordarmos essa passagem. A primeira é que Paulo está aqui dando uma descrição favorável da igreja. Ele está dizendo assim: o que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, é uma bênção. Vocês têm salmo, outro tem ensino, esse traz revelação, aquele fala em línguas, ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, pode parecer que Paulo esteja elogiando a igreja. Mas pode ser também que existe uma queixa aqui do apóstolo Paulo. O que é que nós temos que fazer, irmão? Porque quando vocês se reúnem, é uma bagunça. Não tem ordem. Um canta. Aí vem outro, traz um ensino. Aí chega outro, tem uma revelação. Mais outro fala em língua. Outro, interpretação. É uma confusão o culto de vocês. Nós temos, e aí o final do verso 26, nós temos que fazer tudo para edificação. Ou seja, nós temos que colocar ordem. Nós temos que orientar a maneira como vocês prestam culto para que a igreja receba edificação. Então, vocês percebem, são duas maneiras de você entender a passagem, positivamente ou negativamente. Isso me lembra que boa parte da dificuldade que a gente tem quando a gente está interpretando a Bíblia é que a gente não está ouvindo o tom em que o apóstolo Paulo falou. Tem até uma história muito engraçada, eu já devo ter contado ela umas 300 vezes, se você já ouviu, então me perdoe. Mas do menino que estava estudando fora, na universidade, era um rapaz, dependia dos pais ainda, e um dia ele manda uma carta para o pai abre a carta e diz: mas isso é um absurdo, esse menino vive gastando, agora vem exigir dinheiro da gente o tempo todo. E a mãe disse: o que é? Veja aqui o que é que ele escreveu: pai, mande dinheiro. Isso é um absurdo. Aí a mãe pegou e disse: não é isso que está escrito, não. Eu estou lendo assim: pai, manda dinheiro. É o tom que faz a música, A gente não está ouvindo o tom do apóstolo Paulo aqui. Então, por isso que fica difícil. Ele está
ralhando com a igreja, por conta da desordem que havia no culto, ou ele está expressando aprovação com a igreja, porque havia uma participação dos membros, todo mundo tinha oportunidade. Como a gente sabe pelo contexto, e aqui a importância do contexto, como a gente sabe pelo contexto que o apóstolo Paulo não estava satisfeito com o culto da igreja de Corinto e que ele já vem fazendo uma série de correções, então é mais fácil a gente ler essa passagem no contexto que o tom dela é de reprovação. Reprovação pela desordem, não é? Cada um faz um tipo de coisa, não há uma sequência, não há um objetivo no culto, não é? Vamos fazer as coisas para edificação. Então, Paulo tem essa preocupação de que o culto seja isso. E o que confirma a nossa interpretação de que ele aqui está ralhando com a igreja é que, em seguida, ele começa a colocar ordem nas coisas. Quando for falar em línguas, é assim, assim, assim. Se tiver profeta, é assim, assim, assim. Quando as mulheres forem falar, é assim, assim, assim. Então, se fosse positivo, por que, então, essas instruções todas? Então, o que faz mais sentido é a gente tomar como sendo Paulo reclamando da maneira como os coríntios cultuavam. O que já aponta para um princípio muito importante, de que o culto não é simplesmente a gente se reunir e cada um faz o que acha correto. Precisa haver uma orientação, precisa haver uma ordem, precisa haver alguma coisa que faça com que, em todo o culto, e que todo mundo falasse em línguas. Não é? No caso haja, com isso querendo dizer que haveria ocasiões em que não teria gente falando em línguas, não é? ou naquele culto. Então, no caso de alguém falar em línguas, aí ele regulamenta. Primeiro, quanto à questão dos participantes, o número de participantes, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Paulo limita a 2 pessoas falando em línguas no culto. Como os coríntios gostavam muito desse dom, ele abre a exceção para mais 1, ou até 3. Mas né, ele quer que, o ideal para Paulo é que sejam 2 pessoas falando em línguas durante o culto. Não mais do que isso. No caso dos coríntios, ele abre essa exceção. Quando muito, se muito, 3. Ele limita, então. Por que ele faz essa limitação? Porque nós já vimos que o dom de línguas não é o dom que mais exatamente edifica a igreja ou traz ensino, instrução para a igreja, e existem tantos problemas relacionados com ele que Paulo, então, o coloca, não impede que ele aconteça, mas diz que deve acontecer de maneira bastante limitada. Bastante limitada. Eu confesso que eu não sei o argumento que é usado por alguns irmãos para justificar que num culto da igreja todo mundo fale em línguas, muitas pessoas falam em línguas e que isso é visto como sendo uma coisa boa. Eu me lembro de ter visto alguma coisa, que alguém uma vez me disse, não, mas isso aqui é para a igreja de Corinto, que era uma igreja imatura. Mas quando a igreja é madura, uma igreja está bem consciente, então não tem problema todo mundo falar em línguas no culto. Então, nós vamos ter que considerar não somente essa orientação sobre línguas, mas todas as orientações de Paulo aqui na 1 aos Coríntios, como não tendo aplicação para hoje, porque foram ditas para uma igreja que era uma igreja fraca. Então, tem orientações sobre casamento, tem orientações sobre liberdade cristã, tem orientações sobre como tratar um irmão que está em pecado. Então, para ser coerente, eu teria que dizer que nada disso vale para hoje também, porque foi escrito para a mesma igreja a quem Paulo endereçou isso aqui. Então, nós temos que enfrentar a realidade, que, biblicamente falando, a orientação divina, uma vez que Paulo é inspirado por Deus, é que, havendo línguas, que sejam 2, no máximo 3, que falem durante o culto. E eu não sei se vale a pena fazer distinção entre culto de doutrina, culto em casa, culto nos lares, até porque na igreja primitiva, na igreja apostólica, não tinha essa distinção. Os cristãos se reuniam onde eles podiam, na casa, em anfiteatros, nas catacumbas, onde quer que tivesse lugar, eles se reuniam. Então, não é que, havendo uma mudança de lugar, vai haver mudança no projeto de Deus, ou no propósito de Deus, que sejam 2 ou 3. Isso vale para qualquer reunião dos irmãos. Bom,
Depois, a segunda restrição é quanto à sequência. Ele diz que esses 2 ou 3 irmãos que vão falar, que façam isso sucessivamente. Isso quer dizer, fala um, depois fala outro e depois fala o terceiro. Então, é para falar em sequência. Evidentemente, Paulo não está querendo que falem ao mesmo tempo, porque se já não vai ser compreendido em línguas, imagine se tiver 3 ou mais falando em línguas ao mesmo tempo. Aí é que não dá nem para interpretar. A interpretação é de quem que está falando, de qual deles está sendo interpretado. Então, faz todo sentido, dentro do que Paulo vem dizendo até agora, que seja, na verdade, em sequência. E a terceira restrição é com relação ao modo, que seja seguido da interpretação. Haja alguém que interprete. A gente tem que confessar que durante no estudo do capítulo 14, teve ocasiões em que o apóstolo Paulo parece sugerir que a própria pessoa interpreta. Se alguém, por exemplo, quando ele diz aqui, se alguém ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então, dá a impressão de que ele mesmo interpreta. Mas, considerando o contexto e passagens como essa daqui, como Paulo diz que são 2 dons distintos, e passagens como essa aqui, que ele diz que alguém outro interprete, então a gente deve interpretar aquela outra passagem dizendo que se alguém fala em línguas, ore para que possa interpretar, através de alguém, que Deus levante alguém para que possa interpretar o que é que ele está dizendo. Porque fica, no mínimo, curioso a pessoa falar em línguas e ela também interpretar. Para dar mais validade, para deixar claro da genuinidade da obra de Deus e que realmente é um dom miraculoso que está acontecendo ali, então que seja outro que interprete e que traga a interpretação daquilo que está sendo dito aqui, que traduza para a igreja aquilo que foi dito no idioma que a igreja não pode compreender. Percebam, como eu disse, Paulo não é contra o dom de línguas, mas na igreja de Corinto, a torneira estava aberta, toda aberta, e Paulo aqui está apertando, até deixar 2 ou 3 gotas pingando. Ele está regulando o dom de línguas, faz essa regulagem aqui. Essa passagem é aquela onde nós nos baseamos para dizer o seguinte, é a minha posição, pessoal, a minha pecha é de sensacionalista, ou sensacionalista, como me xingaram uma vez aqui não sei que rede social foi. Então, eu não sou, eu creio que Deus pode dar o dom de línguas. Eu apenas faço a ressalva de que ele tem, se é de Deus, ele vai ter que ser de acordo com o que Deus está dizendo. Se não está de acordo com isso aqui, não me peça para acreditar, eu não me sinto na obrigação de acreditar que é um dom espiritual. Não vou dizer que é coisa do diabo, Deus me livre disso. Tem gente que diz, mas Deus me livre disso. Mas o irmãozinho ou a igreja deveria rever a palavra de Deus, deveria ver o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso. Em seguida, Paulo passa a regular a questão do ministério dos profetas no culto, no verso 29 em diante. E ele traz também algumas limitações. Tratando-se de profetas, ele limita no número, falem apenas 2 ou 3. O que parece, então, o que sugere que no culto da igreja de Corinto, várias pessoas estavam se levantando durante o culto, talvez até interrompendo o mestre ou o pastor que estava ensinando regularmente, e dizendo que tinha uma revelação da parte de Deus, que tinha uma palavra da parte de Deus para dizer à igreja. O apóstolo Paulo não nega essa possibilidade, mas ele diz que seja 2 ou, no máximo, 3, Aliás, ele não usa a palavra máxima. Falem apenas 2 ou 3. 2 ou 3. Não mais do que isso, não mais do que 2 ou 3 profetas falando na mesma reunião. Então, ele limita, como ele fez com as línguas, ele limita o dom de profecia a 2 ou 3 participações ali no mesmo culto. A pergunta é, por que Paulo está fazendo essas limitações? Eu imagino que é para dar espaço para que os mestres pudessem instruir a igreja. Porque não faz, por que ele limitaria?
Não é? Por que ele, olha, menos de línguas e menos de profecia? Para quê? A razão é óbvia, né? Para que dê espaço para aqueles que vão, os mestres e pastores da igreja, que têm a obrigação de instruir a igreja regularmente. Ainda dos profetas, ele traz aqui o que talvez seja a passagem mais difícil de entender. Ele fala de como se deve proceder na sequência. Verso 30. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Se vier revelação que está sentado, cale-se o primeiro. Aprendemos aqui que o profeta profetizava em pé, né? Se não vão aprender nada, pelo menos isso, né? Ele profetizava em pé e os outros ficavam sentados. O que significa isso? Se vier revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. O que é essa revelação? Essa é talvez uma das palavras mais ricas de conteúdo e de significado na Bíblia. Ela geralmente é usada pelo apóstolo Paulo para se referir à elucidação ou revelação de alguma doutrina ou de algum ponto sobre Deus e sobre a história da redenção, que antes estava oculto, mas que agora, com a vinda do Senhor Jesus, está sendo revelado, está sendo mostrado. Deus encarregou os apóstolos de trazer essa revelação e, junto com os apóstolos, nesse período, que a gente chama período apostólico, os profetas igualmente recebiam alguma iluminação a respeito de alguma verdade. Aqui mesmo no capítulo 15, se você quiser me seguir, nós vamos chegar lá, em agosto, se Deus permitir. No capítulo 15, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, revelando mistérios. Olha o que ele diz aqui, no verso 51, 1 Coríntios 15, 51. Vamos ver o que era a revelação. Eis que vou lhes revelar um mistério. Pronto. Paulo aqui está falando como profeta. Ele vai revelar um mistério. O profeta é o homem que revela os mistérios. É aquele que conhece, está na presença de Deus e recebeu de Deus uma palavra. E ele agora vai trazer essa palavra, vai trazer alguma coisa que vai esclarecer algum ponto da verdade a respeito de Deus. Eis que vou lhes revelar um mistério. E que mistério Paulo revela? Não tem nada a ver com o que está acontecendo na vida dos irmãos, ele não adivinha aqui quem está em pecado, nada. É simplesmente um ponto doutrinário, ele esclarece a doutrina bíblica. Ele diz aqui, vou revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é que Paulo está dizendo aqui que ninguém tinha dito antes? O que é que Paulo está revelando? Qual é o mistério? É o mistério do que iria acontecer com aqueles que estivessem vivos na vinda de Jesus. O que é que ia acontecer? Os mortos vão ressuscitar quando Cristo vier. Mas e quem estiver vivo e que não morreu? O que é que vai ser deles? Isso era um mistério. Ninguém sabia, até que Paulo, pelo Espírito Santo, revelou esse mistério. O mistério é esse, que os vivos serão transformados. Eles não verão a morte, mas eles serão glorificados e terão seu corpo incorruptível, justamente ou exatamente como aqueles que forem ressuscitados. Você não vai encontrar esse ensino em nenhum outro lugar. O ensino da ressurreição, os judeus criam na ressurreição dos mortos. Está lá em Daniel, final do capítulo 12 de Daniel, está falando da ressurreição dos mortos. Mas mas veio a pergunta, e quem estiver vivo? E para revelar isso, precisava um profeta de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para trazer essa verdade. E essa verdade, então, ela se torna teologia, doutrina, ela é para toda a igreja. Isso é um ensino para toda a igreja, é diferente, entende, de ministérios de profetas hoje que ficam dizendo coisinhas que têm a ver com a vida pessoal das pessoas. Profeta, ele recebia essa revelação de Deus para trazer iluminação para alguma verdade da história da redenção ou dos planos de Deus. Então, agora nós vamos voltar para 1 Coríntios 14, é nesse sentido que a gente vai ter que interpretar isso aqui. Os profetas foram os primeiros teólogos.
Os profetas traziam essa luz, traziam essa iluminação a respeito da verdade de Deus. E Deus, na sua soberania, preservou na Bíblia as profecias que ele quis. Curiosamente, nenhum dos livros bíblicos contém o conteúdo de uma dessas profecias, por exemplo, dos profetas de Corinto. Nada. Quem escreveu o Novo Testamento não foram os profetas, mas os apóstolos de Cristo, que eram profetas também. E com eles os seus associados. Mas nenhum profeta reconhecido do Novo Testamento escreveu alguma coisa. Deus não quis preservar essas revelações. Não quis preservar isso. Mas era isso que acontecia. E a palavra do profeta, então, era a palavra que vinha da parte de Deus, era a revelação de algum mistério. Isso significa, então, assim, veja como o verso 31, ele confirma essa nossa interpretação. Quando diz aqui, porque todos poderão profetizar. Todos aqui quer dizer até 3, né? Para Paulo não entrar em contradição no espaço de 2 versículos. Então, todos aqui é todos os que forem profetizados dentro do limite. Todos poderão profetizar, um após outro. Ele está repetindo o que falou. Para que todos aprendam e sejam consolados. Está vendo como faz sentido? É a revelação dos mistérios de Deus, da doutrina de Deus, porque ele diz aqui, porque aí vocês vão aprender. Ora, o aprendizado está relacionado com o ensino. Você aprende porque alguém ensina. Significa que o profeta, ele era alguém que trazia uma palavra de doutrina, uma palavra de orientação, alguma coisa que, de fato, instruía e edificava a igreja. E também, naturalmente, trazia consolo. Fica difícil tentar encaixar aqui a definição moderna de que profeta é aquele que, no culto, traz uma palavra, né, de direção pessoal. Deus me disse que você vai casar daqui no ano que vem, ou Deus me disse que tem alguém aqui que está em pecado, ou qualquer... eu não vejo isso, não tem como encaixar isso na liturgia, no culto do Novo Testamento. Não tem como ver isso acontecendo. O profeta, ele recebia revelação. Se ele recebesse revelação da parte de Deus, ele tinha que falar aquilo que Deus lhe mostrou. E aí, quem estava profetizando, sentava e dava a oportunidade para aquele outro irmão trazer também uma palavra para a igreja. E eu pulei o verso 29, porque a pergunta agora que eu ia fazer era essa. Isso significa que, então, a igreja deveria receber, sem crítica nenhuma, ou assim, sem qualquer reserva, aquilo que o irmão, levantando-se na igreja e dizendo, recebi agora uma revelação de Deus, viesse a falar? A igreja tinha... O que é que diz Paulo aqui no final do verso 29? Verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Esse versículo é a criptonita daquela passagem, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Quem sois vós para falar contra o profeta de Deus? O apóstolo Paulo está mandando julgar os profetas. Próxima vez que chegar um irmãozinho para você e disser assim, por que você está questionando a palavra de Deus? Você lê esse verso para ele. Deus mandou que a gente julgasse os profetas. Por quê? Porque onde tem profeta, tem falso profeta. Onde tem o Espírito Santo, tem espíritos malignos, tem o espírito humano, espírito do erro, espírito do engano. E o crente não deve receber essas manifestações sem crítica, de jeito nenhum. Quanta coisa foi dita já em nome de Deus, e Deus não tinha nada a ver com isso. Em nome do Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha nada a ver com isso. Nós somos crentes, mas não somos bobos. A Bíblia manda que a gente tenha fé, mas manda que a gente use a razão. A Bíblia foi dada por um motivo, para que você tivesse um referencial da verdade absoluta de Deus. Aqui você tem um registro da vontade de Deus, quem Deus é, o que é que Ele quer. Você não tem que ficar recebendo palavra de profeta assim, na cara. Vocês podem julgar. E o que seria julgar o profeta? Seria o julgamento
da ortodoxia do profeta. O que é que ele está dizendo? Isso bate com o ensino dos apóstolos? Isso que ele está dizendo pode ser comprovado ou está embasado naquilo que o Senhor Jesus ensinou com o Antigo Testamento, com a revelação de Deus? Ou esse profeta está trazendo alguma coisa que está contra a palavra de Deus? Lembra que no início do capítulo 12, Paulo fala de profetas que estavam dizendo: Jesus é maldito no culto. Jesus é maldito, Jesus é anátema. Precisamos julgar os profetas. Eles não têm direito a falar o que eles querem na igreja sob pretexto de que receberam a revelação da parte de Deus. Infelizmente, esse clichê, não toqueis no ungido do Senhor, não blasfeme contra o Espírito Santo. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Você julgar o que está sendo dito, se procede de Deus ou não. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta: examinai os espíritos se procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nós não queremos ser enganados por falso profeta. Eu não quero ser enrolado por um falso profeta. Nenhum falso profeta vem com rótulo na testa: falso profeta. Não vem. Eles vêm falando nossa linguagem, cantando os nossos hinos, eles vêm usando a nossa Bíblia, participando das nossas igrejas, e aí vão disseminando os ensinos dele. E sempre dizendo assim: Deus me falou, eu tenho autoridade da parte de Deus, Deus me enviou. Mas nós não vamos receber isso sem examinar. Alguém poderia dizer que o seguinte, argumentar: mas, Paulo, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu não tenho controle, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo me manda falar. Eu sei que está dizendo 2 ou 3, mas se o Espírito Santo vier sobre mim, se eu estiver cheio do Espírito Santo, ou se tiver uma palavra assim, uma coisa inédita, uma coisa que totalmente revolucionária. Olha o que Paulo diz no verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quando fala do espírito do profeta, e que está sujeito ao próprio profeta, quer dizer o seguinte: o profeta, em nenhum momento, no ato de profetizar, ele perde o domínio próprio, ou o controle de si. Ele sabe exatamente o que é que ele está fazendo, o que ele está dizendo. O espírito do profeta está no controle do profeta, para que ninguém venha alegar: mas eu disse isso porque o Espírito Santo veio sobre mim. Eu falei, eu tinha que falar porque o Espírito Santo me mandou. Meu irmão, você não perde o controle quando o Espírito Santo vem sobre você. Fruto do Espírito é domínio próprio, está lá em Gálatas. É um fruto do Espírito, domínio próprio. Pessoas que acham que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais louco você fica, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Portanto, Paulo diz aí no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus é um Deus de paz, por isso que ninguém fica sem controle quando o Espírito de Deus vem sobre ele, porque o Espírito de Deus ele produz a paz, e não confusão na igreja, e não esse tipo de coisa na igreja. Muito bem, agora vamos para o terceiro grupo que está sendo orientado aqui pelo apóstolo Paulo. Não dá mais tempo, ó. Começou às 8, né? Tem 15 minutos ainda, Então vamos ter que enfrentar. Vamos lá. Aqui, metade do verso 33 até o verso 35, o apóstolo Paulo está tratando da questão das mulheres. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Mais uma vez, é uma passagem complexa, difícil de nós entendermos. Vamos ver o que é que a gente pode tirar daqui com alguma segurança. A primeira coisa é que Paulo, ele já começa dizendo que aquilo que ele vai fazer, ou falar e determinar para os coríntios, não é alguma coisa particular de Paulo para aquela igreja, mas o que ele vai dizer é a prática de todas as igrejas, como em todas as igrejas dos santos, como em todas as demais igrejas. É verdade que esse versículo poderia pertencer a
ao que foi dito anteriormente. E algumas traduções eles fazem isso. Eles só vão colocar o negrito no final do verso 33 e no início do verso 34, fazendo a separação. Algumas traduções fazem isso. Mas a maioria delas vai partir o verso 33 no meio, porque entende que essa parte aí, como em todas as igrejas dos santos, se refere ao que Paulo vai dizer e não ao que ele disse. Vocês têm que lembrar que não foi o apóstolo Paulo que fez versículos, que fez capítulos e muito menos os negritos. Na época que Paulo escreveu, a escrita era toda, as palavras, os manuscritos as palavras eram todas coladas uma na outra. Não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não tinha interrogação, não tinha traço, não tinha parágrafo, não tinha nada. Então, essa divisão bonitinha e organizada que você tem aí é trabalho dos tradutores, trabalho sério, trabalho bem feito, mas de vez em quando, né, nós já vimos que eles colocam o negrito onde eu acho que eles não deveriam colocar, e às vezes eles dão uma acertada boa aqui, não é? Quem dividiu a Bíblia o Novo Testamento em capítulos e versículos, isso aí data da Idade Média, né, bem no início da Idade Média, um pouco depois da Idade Média, e essa Bíblia moderna, com os negritos e tudo mais, já é mais do nosso tempo, né? Então, eles estão aqui dizendo que quem fez a divisão errou, porque o verso 33, na verdade, a primeira parte é antes e a segunda parte é para o depois. Então, vamos seguir nessa linha. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres ficarem caladas na igreja era uma prática universal das igrejas apostólicas no século I. Então, não era uma coisa que ele estava mandando para a igreja de Corinto em particular, mas era uma coisa que era regra geral. Então, era comum, era consenso dos cristãos, das igrejas cristãs, que a mulher, segundo Paulo aqui, se conservasse calada na igreja, porque não lhes é permitido falar. Elas deviam ficar caladas na igreja porque não era permitido que elas falassem na igreja. Vocês já viram a dificuldade dessa afirmação do apóstolo Paulo, porque no capítulo 11, o que é que ele disse? A mulher que ora e profetiza. Ele não tem restrições à mulher orar e profetizar no culto. Apenas pede que ela esteja com véu para mostrar que ela está debaixo de autoridade. E, se você quer saber o que eu falei sobre véu, está no YouTube. Eu não vou agora fazer um resumo. Então, vê lá na sequência de 1 Coríntios. Paulo disse, ela pode falar e profetizar, desde que ela esteja com o símbolo de que ela está debaixo de autoridade. Mas agora aqui ele parece se contradizer. Ele está dizendo para a mulher ficar calada. A mulher ficar calada. Ele que no capítulo 11 autorizou a mulher a orar e profetizar, aqui diz que ela não pode falar, porque não é permitido. Então, a questão toda é, o que é esse falar que Paulo se refere aqui? Se a gente conseguir entender isso, pode ser que a gente tenha uma pista. São 3 ou 4 interpretações mais comuns a respeito do falar aqui. Primeiro, seria falar em línguas. Porque está bem aqui, né? Paulo tinha acabado de falar sobre essa questão de línguas no início da sessão. Então, o falar aqui seria falar em línguas. As mulheres não poderiam falar em línguas na igreja, porque isso não era proibido, isso era proibido. Mas não faz sentido. Por quê? Por que a mulher não pode falar em línguas? Não parece haver nenhuma razão lógica para isso. Segundo, alguns dizem que, e aqui esse é um comentário machista, ele diz que é porque as mulheres falam muito. Falar aqui é com ficar falando com a outra, fofocando durante o culto, né? Falando, perguntando. Hoje em dia ninguém faz isso, porque está tudo no zap, né? Então, mas as mulheres são mais faladeiras do que o homem. Eu sou pastor há quase 40 anos e eu já frequentei muita reunião, conselho de igreja, presbitério, Supremo Concílio, que na igreja presbiteriana é só para homens. E eu garanto para você, homem fala mais do que mulher. Pode ter certeza. Homem fala pelos cotovelos. Então, esse comentário aqui, de que Paulo está se referindo aqui à fofoca, né, a mulher ficar conversando durante o culto, para mim é um comentário idiota. Eu só mencionei porque tem quem defenda, tá certo? Mas para mim é um comentário completamente idiota. Outra interpretação aqui é que essa fala é absoluta.
Paulo está proibindo qualquer tipo de fala. A mulher não pode orar, não pode profetizar no culto público, enquanto que lá em 1 Coríntios 11 ele estava falando de reunião nas casas. Então, na reunião das casas, a mulher pode orar e profetizar, mas no culto público ela não pode. É aquele erro que eu disse para vocês. No tempo do Novo Testamento, não tinha essa distinção de culto nas casas e culto público. O culto era culto. Nós só fizemos ou começamos a fazer essa distinção, mas depois do início da Idade Média, quando os cristãos puderam fazer as primeiras igrejas, as primeiras catedrais. E aí sim, podia-se falar nessa distinção, mas aqui nesse período, a essa altura, não tinha essa distinção. Não tinha essa distinção. E a última sugestão que é dada pelos comentadores, que eu acho menos complicada, é que Paulo está proibindo que a mulher participe do julgamento dos profetas. Eu vou dizer o que eu acho que essa interpretação é a melhor, ou a menos ruim, né, por assim dizer. É a menos complicada. Primeiro, porque está no contexto imediatamente anterior. Paulo tinha acabado de falar sobre profetas e do julgamento dos profetas. Julgar os profetas significa exercer autoridade sobre eles, questioná-los e exigir que eles falem a verdade. Ou seja, é um exercício que expressa governo e autoridade espiritual. E Paulo, ele não, na minha avaliação, ele não tem restrição à participação da mulher na igreja. A única restrição é que ela exerça um cargo de autoridade, que a mulher exerça uma posição de autoridade sobre a igreja. Então, isso é vedado à mulher. No caso dela participar do julgamento de profetas, ela estaria usando essa autoridade, estaria tomando uma postura de governo e de autoridade sobre os profetas. Segunda razão é o verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A vergonha dela falar na igreja seria ela falar nessa posição de autoridade. A interpretação que eu estou dando aqui, de que é o julgamento dos profetas, se reforça pelo fato que Paulo diz: se ela quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Então, está reforçando a minha interpretação. Ele não quer que a mulher se dirija ao profeta e diz: mas espera aí, por que você está dizendo isso, isso e isso? Não, mulher, você pergunta em casa ao seu marido. Você não vai exercer autoridade sobre ele aqui, não. Mas em casa você pergunta ao seu marido, né, se for casado e se o marido for crente. Né? Se não for solteira, vai perguntar ao pastor. Se for solteira, vai perguntar ao pastor. Né? Ou alguém que possa depois orientar. Mas o que Paulo estaria proibindo era esse exercício de autoridade ali na igreja. Essa interpretação, ela não responde tudo, mas ela, pelo menos, concilia o capítulo 11, onde Paulo diz, pode orar e profetizar, com o capítulo 14, mas não pode exercer autoridade na igreja. Explica o verso seguinte, se quer aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido, e também as afirmações de Paulo, que seria vergonhoso para a mulher falar na igreja. Seria vergonhoso ela falar fora do lugar dela, fora do lugar dela em termos próprios. Traduzindo para os dias de hoje, é claro, as denominações, diferentes igrejas têm diferentes interpretações disso aqui. Você vai encontrar igrejas onde a mulher ela pode exercer o ministério a todos os níveis. Ela é pastora, ela é bispa, que não é nem o nome certo, né? Episcopisa é que seria o nome correto, bispo ou pastor, presbítera. Então, tem igrejas que dão plena liberdade para a mulher fazer isso. E tem as igrejas reformadas que são divididas. Em algumas igrejas reformadas, realmente a mulher não pode nem fazer oração silenciosa. Né? Não pode nem fazer oração silenciosa. Estou exagerando, né? Vocês não riram, não sei porquê, mas foi uma piada boa essa. Né? Bom, eu devo estar cansado. Então, mas em algumas igrejas reformadas, a mulher não participa absolutamente em nada. Em nada. Outras igrejas reformadas fazem apenas a restrição de ser pastora e presbítera. Elas não podem exercer, ou diaconisa, que elas não podem exercer autoridade. A autoridade está vinculada ao cargo eclesiástico, mas que pode se dirigir à igreja, pode trazer uma palavra debaixo da autoridade do pastor.
Bom, Paulo termina aqui do verso 36 até o verso 40, trazendo algumas orientações gerais e amplas de tudo o que ele falou. Primeiro, no verso 36, por acaso a palavra de Deus se originou do meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Que passagem importante. Paulo fecha tudo isso aqui, essa sessão que ele começou no capítulo 11 até o 14, que é sobre o culto, ele fecha dizendo o seguinte: vocês acham que vocês são uma igreja espiritual. Então, se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que isso que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Paulo aqui coloca a sua autoridade apostólica acima dos profetas e dos espirituais. Os espirituais eram os que falavam em línguas, conforme nós já vimos, né? Já desenvolvemos esse tema. Então, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Esse versículo também é importante, porque às vezes as pessoas perguntam, mas e o cânon do Novo Testamento, né? Os livros do Novo Testamento, como é que se originaram? Como é que foi isso? Foi a igreja que determinou? Não, os apóstolos tinham consciência de que estava escrevendo da parte de Deus e que estava escrevendo inspiradamente os mandamentos do Senhor. Essa é mais uma passagem que prova isso. O que a igreja fez foi reconhecer a autoridade dos escritos apostólicos, mas a igreja não determinou o cânon, ela reconheceu esses livros, eles se impuseram, porque eles foram escritos por pessoas inspiradas por Deus. Primeiro ponto, então, do apóstolo Paulo. Isso tudo que eu acabei de escrever é mandamento de Deus. Gente, como isso é importante. Isso que ele acabou de escrever aqui envolve até o número de gente falando em línguas, o número de profetas falando, e ele diz, isso é mandamento do Senhor. A gente não pode levar isso na brincadeira, não. A gente tem que levar essas coisas com toda seriedade. Essas orientações que ele dá aqui a respeito da participação no culto, isso é mandamento de Deus. E ele diz no verso 36, né, preparando-se para dar essa palavra, por acaso a palavra de Deus se originou por meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Ele está aqui confrontando o que ele sabe que vai ser a reação da igreja de Corinto, uma igreja arrogante, uma igreja que queria ser mais espiritual do que o apóstolo Paulo. Aí Paulo pergunta, a palavra de Deus começou com vocês? A palavra de Deus começou em Jerusalém, o evangelho começou em Jerusalém, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Ou a palavra de Deus veio só para vocês? Vocês não são tão assim privilegiados e excepcionais que vai ter exceção à regra. Não vai ter exceção à regra para vocês. Isso que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Tem que obedecer. Segunda orientação aqui, assim, no verso 38 ele diz, e se alguém o ignorar, será ignorado. Verso 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Billy Graham, no livro dele sobre o Espírito Santo, ele resumiu essa passagem aqui de uma forma extraordinária, falando sobre o dom de línguas. Não procure e não proíba. Não procure e não proíba. Claro, proíba se estiver fora do que Paulo disse aqui. Se vem fora do que Paulo disse aqui, né, tem que ser proibido. Mas não procure e não proíba, porque ele está dizendo, procurai com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. E a regra final está aqui no verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Para quem acha que não pode ter ordem no culto, né? Que o culto é assim, vai levando. Quem se sentir guiado por Deus, se levanta e faz alguma coisa. A palavra ordem aqui no grego é a palavra taxis, que significa sequência, alguma coisa ordenada segundo uma sequência. E é a base dos princípios de liturgia, ou seja, o culto ele segue uma sequência natural. Não tem um modelo litúrgico na Bíblia, mas tem princípios, e há princípios da própria razão. Se eu, por exemplo, venho adorar a Deus, é bom eu começar lembrando quem Ele é. Então, seria ótimo, né, que no início de cada culto nós tivéssemos leitura da Bíblia, cânticos e orações, exaltando a Deus, mostrando quem Ele é, para que a gente saiba quem a gente veio adorar.
Aí, em seguida, essa contemplação desse Deus maravilhoso, em contraste, me faz ver que eu sou um pecador. Quem sou eu para estar aqui na presença desse grande Deus? E aí, a confissão de pecado segue-se naturalmente disso aí. E aí estamos prontos para ser instruídos por esse Deus. Aí vem a pregação da palavra. Vamos, em resposta à palavra de Deus, mostrar nossa gratidão a Deus. Podemos cantar a Deus, podemos dedicar nossa vida. Apelos para consagração e dedicação ao Senhor, está em ordem aqui. Ou seja, há uma ordem natural. Em vez de simplesmente sair, né, vamos dar palavra a fulano, vamos fazer isso com cicrano, agora a banda tal vai falar, e agora os irmãos não sei de onde vão cantar. É aquilo que Paulo diz, meus irmãos, quando vocês se reúnem, um faz isso, outro faz isso, outro faz isso. Vejam como ele procura trazer ordenação ao culto. O próprio apóstolo Paulo trazendo ordenação ao culto, porque assim a gente aproveita melhor. Não é à toa que Paulo chama o culto de culto racional. Em Romanos capítulo 12, o vosso culto racional. Existe uma racionalidade que não exclui o Espírito Santo. Não exclui o Espírito Santo. Aliás, eu acho que o Espírito Santo age mais através dos recursos e dos meios e das leis que ele mesmo estabeleceu, que é o uso lógico da nossa razão e da maneira como nós funcionamos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os encha de alegria em cultuar esse Deus, que no meio das nossas provações, sofrimentos e angústias, a gente possa buscar sempre esse Deus e louvá-lo de todo o coração.